Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Equipe, Deus abençoe. Abra a palavra do Senhor comigo em Êxodo. Aleluia. Êxodo 15. Glória a Deus. 11. Nós estamos falando a respeito dos atributos de Deus. Aleluia. Aleluia. Na verdade, estamos há 2 quartas-feiras falando a respeito, do nosso papai, de forma bem clara, declarada. Nós falamos do Jardim do Éden e depois daí saiu a série, os atributos de Deus. E semana passada a pergunta que rodeou, a mensagem ficou em cima dessa pergunta foi: podemos conhecer a Deus? E a resposta é sim, nós podemos conhecer a Deus, porque Ele se revelou a nós através da criação. Amém? Muito importante isso. E ao mesmo tempo que podemos conhecer a Deus, é muito importante que eu e você entenda que o nosso Deus, Ele não pode ser um objeto de estudo. Isso é muito importante. Quando Deus ele se torna objeto de estudo, nós começamos a tirar a reverência em relação a Deus. Aquilo começa a se tornar banal, um instrumento de estudo. Aqueles que foram para a faculdade sabem muito bem disso, quando chega no TCC, o trabalho de conclusão de curso, nós não podemos usar o eu, eu pesquisei, eu fiz, não pode, tem que ser sempre em terceira, o projeto, porque o estudo ali, ele passa a ser um objeto, e ele não tem um dono, ele é um objeto de estudo. E o nosso Deus, ele não pode ser um objeto de estudo, porque Ele é o nosso Pai. Amém? Êxodo no capítulo 15, no versículo 11, a palavra do Senhor diz assim: quem entre os deuses é semelhante a Ti, Senhor? Quem é semelhante a Ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? Amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje então nós iremos falar um pouquinho mais sobre os atributos. E eu particularmente, eu gosto, eu acabo indo para um lado muito de didática, e construindo uma história para a gente chegar naquele assunto. Você fala assim: pastor, mas está esticando aí, parece que o negócio não chega logo nos atributos, para a gente falar dos atributos. Mas se nós não tivermos a base aqui, nós acabamos tratando de forma meio leviana as coisas de Deus. E é isso que eu não quero que aconteça. Eu quero que você feche os seus olhos neste momento e peça para Deus revelar os atributos a você, porque a palavra nos diz que Deus só revela a quem Ele quer. O que nós estamos fazendo aqui é: Deus, nos permita te conhecer um pouco mais. Porque ninguém pode estudar a Deus se Ele falar assim: não, vocês não vão me conhecer. Não tem como. Pai, nos ajude nessa noite. Mais uma noite. Senhor, toda reverência, todo poder pertence a Ti. Nos diminua para que Tu cresças, faça a Tua vontade, o Teu querer. Espírito Santo, nos guie neste momento, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu quero que você faça essa pergunta para você também, e se você puder virar para essa pessoa do seu lado e falar assim: por que é tão importante os atributos de Deus? Até um pouquinho antes de eu entrar nos atributos, eu vou falar a importância disso. Porque fala assim: poxa vida, o pastor vai passar algumas quartas-feiras falando a respeito dos atributos de Deus. Tudo bem, Deus é amor, Deus paz, Deus é alegria, mas o que isso significa para nós? O que isso implica no nosso dia a dia? Lembrando, irmãos, que a palavra de Deus é um manual para que eu e você viva uma vida abundante na terra, amém? E quando nós interpretamos a Bíblia errada, seja uma vírgula errada, a interpretação disso pode ser desastrosa, se tornando uma heresia
e criando seitas, ideias distorcidas, compreensões erradas a respeito do nosso Deus. E o nosso Deus passa a ser um Deus de consequências, Deus de fatos, e não um Deus no qual Ele se revelou a nós através da criação. Se você não tem assistido lá a live das crianças, né, a criação, ali mostra como Deus escolheu se manifestar para nós, através da criação. Assista lá, está no capítulo 2, 3, 4, né? 1 e 2 foi semana passada, retrasada, e a semana foi 3 e 4, é isso? Assista lá, está tudo conectado, irmãos. E o que são os atributos, irmãos? Muito importante nós entendemos, atributos são aquilo que caracterizam alguém, que fala a respeito de você. Tá bom? Ou seja, o que é próprio, o que é característico de algo ou de alguém, uma particularidade. Atributos são as qualidades inerentes, ou seja, é nossa, está em nós, né? Ou seja, não é aspecto físico. Por exemplo, o pastor Tiago está gordinho, né? Isso não é um atributo dele. O Rômulo não fica atrás, né? Não fica, isso não é atributos, tá bom? É muito importante nós entendermos isso, mas é aquilo que fala a respeito de nós, tá bom? É isso que nós vamos entender um pouquinho a respeito. Como eu posso dizer, é algo que não, eu não quero falar, né, antes de eu falar, entendeu? Isso, fazer uma média, mas podemos dizer as características mesmo. Não estou falando de cor de cabelo, não é disso que se trata, mas se trata sobre ser bom, ser mau, ser justo, ser injusto. São o caráter. Obrigado, Pedro, fugiu a palavra caráter. Amém? E isso identifica alguém. É possível identificar alguém baseado no seu caráter, nos seus atributos. Amém? Até aí tudo bem? Muito importante nós entendermos isso. E eu marquei alguns pontos aqui. Que é muito legal. Quem já brincou de Lego? Não vem falar que é coisa de antigo não, porque agora tem um monte de desenho no Netflix de Lego, está moderno agora. Tem Batman de Lego, tem o Superman de Lego, então agora está novo de novo. Mas o Lego, irmão, você vai montando, é como se fosse esse piso aqui, né? Você vai encaixando ele e brincando ali, né? Tem o Tretz agora também, que é você vai encaixando ele. Eu quero que você entenda algo, que os atributos de Deus, veja, isso ponto que eu estou falando agora, mal interpretado, dá origem a uma seita. Preste atenção nisso. Os atributos de Deus, eles não são um Lego, não uma composição dos atributos que formam Deus. Ou seja, o amor ali encaixa ali com a justiça, que encaixa, não. Ela é tudo. Ou seja, ela não tem como um sobrepor a outra, tá? Porque nós vamos entrar assim, por exemplo, a ira de Deus é um atributo de Deus. Deus é justo, a justiça de Deus, mas isso não anula o amor dele. Então, como Deus pode ser o amor e ao mesmo tempo ser a justiça? Existe uma religião que tem pregado e tem se espalhado, aonde tem dito, marquei o nome dela aqui, mas eu não vou falar por questão de ética, tá? Ela prega o seguinte: todos serão salvos, não haverá inferno. Na verdade, o inferno não haverá, já existe, mas ninguém irá para lá, porque Deus é amor, e por Ele ser amor, Ele não permitirá que nenhum dos seus filhos se perca. Cuidado, isso é uma mentira, porque Deus, Ele é justo. É isso que eu quero que você entenda. Ou seja, o fato dele ser amor não é um leguinho ali, né, que se fica virando agora. Não, agora Deus, Ele é amor. Não, agora Deus, não. Quero que você entenda isso, que Deus, Ele é o tempo todo. Ao mesmo tempo que Ele é amor, Ele é justiça, Ele é a santidade, Ele é a pureza, Ele vai manifestar a sua ira. E isso é muito importante, irmãos, porque Deus é mais do que toda a soma dos seus atributos.
Eu estou tentando enfatizar isso, porque eu insisto nisso, que o ser humano ele é muito limitado, e por ele ser limitado, ele coloca Deus também limitado. Ele limita Deus. Não, Deus é amor. E algumas pessoas falam assim, por Deus ser amor e nós estar no tempo da graça, não devemos mais corrigir as pessoas. Não é necessário mais corrigir, não há mais correção. E nós vamos ver que isso é mentira. É impossível. E isso tem se transmitido para as nossas casas. Nós estamos levando isso para nossas casas. Você quer um exemplo? O pai ama o filho. Benjamin, pegou a Benjamin. A Nandinha não apanhou ainda. A Nandinha, eu não acredito que a Nandinha apanhou ainda. Não deu tempo de apanhar ainda. A Rebeca já levou uns cascudinhos? Já levou um cascudinho. Ou seja, veja que um pai, ele ama, mas por amor ele corrige. Uma coisa não anula a outra. Isso só é possível, irmãos, porque nós temos a capacidade de carregar os atributos de Deus em nós. É sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês nessa noite, irmãos. Algo muito importante aqui é que Deus, nos seus atributos, ele tem dois tipos, são separados em dois tipos, que são os incomunicáveis e os comunicáveis. Ou seja, existem atributos, irmãos, que não é possível e Deus não nos permitiu. Por exemplo, Deus ele é eterno, nós iremos morrer. Ou seja, esse atributo de Deus, Deus não permitiu que eu e você tenha. Deus, ele é onipresente, nós somos limitados pela física, não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas alguns atributos de Deus, que são os comunicáveis, Deus permitiu que o homem carregasse, porque Deus, lá em Gênesis, criou eu e você semelhante a Ele. Ou seja, nós herdamos de Deus os atributos de dele. Ou seja, qual é a importância de eu saber e conhecer os atributos de Deus? Quando eu estudo a respeito dos atributos de Deus, é revelado a mim aquilo no qual eu deveria ser. Eu e você deveríamos ser. E aí que vamos começar a ficar um pouco assustado, porque começamos a olhar como Deus criou eu e você na perfeição, naquilo que é puro, naquilo que é santo, naquilo que é justo, e como o pecado tem deturbado, distorcido a realidade do ser humano. E como eu e você acabamos ficando longe de Deus quando nós perdemos isso. Veja, nós temos falado muito sobre discipulado, sobre ser cartas vivas. Nós temos insistido em ser a igreja integral, ser uma igreja que está o tempo todo levantando essa bandeira, falando do amor de Deus. E nós vamos entender isso, que ela não passa a ser um momento, um culto, não é um congresso, não é uma reunião, não é um GD, não é isso. Mas a hora que eu carrego os atributos de Deus, aí entra o culto racional, eu e você sabemos a respeito dos atributos de Deus, eu e você, a palavra diz que nós temos que buscar com sabedoria, e aquilo aflorar em nós, quais são os atributos de Deus. Irmãos, quando eu comecei a parar um pouquinho, para olhar para esses pontos, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu fiquei com medo, porque eu confesso a vocês que poucas vezes eu parei para me debruçar a respeito dos atributos de Deus. Eu não sei vocês, muitas vezes nós ouvimos falar bastante dos atributos de Deus, no sentido de música, né? Deus, tu és soberano, tu és grande, tu és digno, são atributos de Deus, mas isso não reflete em nós. Por exemplo, tu és soberano, tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, é lindo, maravilhoso, nós cantamos e entronizamos louvores a Deus, mas o que isso implica na sua vida no portão para fora? Ele continua sendo soberano.
porque isso é um atributo incomunicável. Agora, quando nós começamos a falar dos atributos comunicáveis, aquilo que Ele colocou em mim e em você, é o desejo de Deus que se manifeste na criação. A nossa obrigação é que isso se manifeste em nós. E esse é o ponto que parece que existe uma ruptura na história, para que eu e você não compreenda isso. Não é interessante que eu e você saibamos disso, porque a partir do momento que nós começamos a compreender que foi colocado em nós, isso em nós, foi revelado a nós, nós carregamos a responsabilidade, nós tomamos a nossa cruz, que Jesus disse. Você quer ver um exemplo? Quando você fala, nós vamos falar hoje do atributo amor, nós vamos entrar em amor, o primeiro atributo. Mas quem aqui já ouviu aquilo assim, não, tá bom, eu tenho que amar, mas isso aqui não, mas isso aqui eu não preciso perdoar. Ou esse aqui não, também amor não é ser tonto. Quem já ouviu isso? Não é assim? Ou seja, nós queremos amar baseado num amor humano, num critério de amor que nós colocamos na nossa cabeça, afinal nós somos quase um Deus, humanamente, agora todo mundo virou Deus, e cada um por si, vamos embora. E assim nós somos congregados há anos. Eu preciso amar o Rômulo até um ponto, depois desse ponto aqui não dá mais não. E nós dois estamos congregados juntos. Desculpa, irmãos, isso é hipocrisia. E é duro isso que eu estou falando, porque assim, puxa, pastor, lá veio o senhor de novo. Você não pega leve nada. Não tem nenhuma mensagem assim mais de boinha. Irmão, mas é a palavra de Deus revelando em nós, trazendo a nossa nudez para que eu e você sejamos alguém melhor. E a Bíblia diz assim, se você puder abrir a palavra do Senhor juntamente comigo, em 1 João 4:8, é um versículo curto, irmãos, mas ele é tão curto que ele se torna claro demais, e por ele ser tão claro, nós ignoramos ele. 1 João 4:8, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, ponto. Aqui não... Estou tentando mudar a sequência aqui, mas não tem como. É isso que nós precisamos entender na palavra de Deus. Esse é o primeiro atributo, nós estamos falando do amor de Deus. Veja que isso é, conforme eu for falando, eu vou falando, tá? Esse é um atributo comunicável. Ou seja, Deus permitiu que eu e você recebêssemos parte desse atributo dele. Preste atenção nisso. Deus, ele colocou o amor dele em nós. Isso não é uma habilidade nossa. Eu e você não desenvolvemos essa habilidade. Nós, seres humanos, temos um hábito de achar que nós vamos desenvolvendo algumas habilidades. Alguns vão falar de evolução, e assim vai se adaptando, de adaptabilidade, e assim vai. Mas o amor não é do homem, é de Deus. Deus é amor. Isso é um atributo de Deus. E quando Deus criou eu e você, diga para o seu irmão, involuntário. Ou seja, imagina aqui comigo, não é uma fila. Foca aqui, foco. Não é uma fila. Tem aqui a fila do amor e aqui tem a fila da paz. Eu prefiro paz, porque amor dá muito trabalho, amar os outros, então eu vou na fila da paz. E o outro vem na fila do amor. Não é assim que funciona. Deus, a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher com as suas características, com as suas semelhanças. E o amor está junto com a paz, que está junto com a justiça, que está junto com a alegria. E isto está inerente, é dentro de você. Amém? Pastor, eu não consigo amar. Essa é uma mentira do diabo. Ele está contando isso para você desde que você nasceu, que você não pode amar, porque isso é um atributo de Deus, e Deus deu a você. É isso que eu e você precisamos entender uma vez por toda, quando falamos dos atributos de Deus. Se Deus é amor, e eu sou imagem de Deus, fui criado semelhante a Deus, com as características de Deus,
o amor de Deus está em nós. Efésios 2, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Romanos capítulo 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Existem pessoas, preste atenção nisso, que está procurando o amor de Deus. Algumas pessoas entram e saem da igreja, eu não sinto Deus, Deus não me ama, eu não sinto o amor de Deus. E outras pessoas estão procurando Deus tocar nelas, para que elas possam amar as pessoas. Pastor, eu sou assim mesmo. Enquanto Deus não me tocar, Deus não abrir o céu, não enviar um varão valoroso no porta de casa, eu não vou mudar. Vira para esse irmão e fala assim: está em você o amor de Deus. É um atributo, já está em você. Você não vai sair caçando o amor de Deus, já está em você. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo que Jesus derramou em nós, o Pai derramou em nós o amor, através do Espírito Santo de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Isso aqui é para os Nutella. Pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga todo aquele a quem, vamos voltar. Pois o Senhor disciplina a quem ama, Romanos 12, 6, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como os filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Veja, irmãos, aqui eu li umas 3 vezes para compreender aqui. Esse A aqui tem uma crase aqui, né? É crase que chama? É para o outro lado assim? Que é A. Não é assim? A. O inglês é mais fácil. Veja, nós temos bradados que nós somos filhos de Deus, amém? Aqui ele está falando que ele corrige aqueles quem aceitou que é filho. Veja, e ele corrige porque isso é uma característica do amor de Deus. Isso é lindo, irmãos. A correção é uma relação de pai para filho. E muitas vezes nós não conseguimos entender que a correção está vindo de um pai. Nós aprendemos que normalmente quando a correção é de um Deus bravo. Mas o que a palavra diz é assim: ó, eu corrijo porque vocês são os meus filhos. Vocês têm falado que são os meus filhos. Se são os meus filhos, ande como os meus filhos. E para que vocês andem como os meus filhos, aceite a correção como disciplina. Romanos 12, 6 e 7. Veja, irmãos, esses pontos que eu estou colocando aqui é a manifestação do amor dele, porque Deus é amor e ele tem se manifestado. Eu poderia trazer vários versículos, como está na moda falar a respeito de amor e graça e reino. Tem se pregado muito em muitos versículos sobre amor. E muitas pessoas estão procurando esse amor desesperadamente. E está em nós.
Por isso que nós começamos assim: Pai, revela os seus atributos em nós. Nós nos oramos aqui agora? Porque Deus já colocou em nós. Mas a minha mente e a sua mente precisa ser desbloqueada, porque o diabo, a palavra do Senhor nos diz lá em 2 Coríntios, se eu não estou enganado, capítulo 5, que o diabo ele cria fortalezas na mente para impedir a compreensão da palavra de Deus, porque a palavra nos liberta. A palavra ela está quebrando, esmiuçando as mentiras de Satanás. É por isso que muitas vezes, irmãos, quando acontece cultos dessa forma, cultos de estudo, cultos de... a resistência é muito maior. Porque é entendimento, é culto racional. Só que aqui é muito importante, diferente aqui de, Tu és soberano sobre a terra. Glória a Deus, acabou o culto, vamos embora. Deus está falando assim, você é o amor, e esse atributo está em você. E aí? Pergunta para o irmão, e aí? E agora? O que eu faço com isso? Por muito tempo, irmãos, nós falamos, Deus é amor, fique em paz, Deus é amor, Deus é amor. Mas esse atributo está em nós. E quando o mundo olhar para nós, eles vão enxergar fofoca, mentira, raiva, discórdia, intolerância. Não, pastor, não é isso, não. É para enxergar o amor de Deus em nós. Não porque você vai ter que ir para um instituto teológico. Não porque você vai ter que estudar em Harvard. Não porque você vai ter que fazer um curso de hebraico. Não. É que o Espírito Santo tem que revelar este amor dentro de nós. Porque já foi nos dado. Eu e você fomos criados à imagem de Deus. Isso, nós somos criados antes do pecado. Presta atenção nisso. Lembra que eu falei que as consequências não alteram o nosso Deus? Mensagem de 2 semanas atrás. Nós somos criados à imagem de Deus lá no Éden, antes do pecado. O que deturbou a imagem, essa compreensão do amor, foi o quê? Foi o pecado. Que está fazendo com que a humanidade cresça longe de Deus. Isaías vai falar a respeito disso, que Deus não está com as mãos encolhidas, mas o nosso pecado cria uma divisão entre nós e Deus. E aí nós começamos a olhar um Deus místico. Eu tenho falado muito sobre isso, irmãos. Quando nós compreendemos o tamanho do nosso Deus, aquilo que Ele já nos deu, aquilo que já foi feito, aquilo que foi consumado, nós paramos de ficar mendigando, nós paramos de ser enganados. Eu já não preciso mais falar, Deus, me entenda agora, por favor. Deixa eu dar uma pausa, respira. Eu preciso sentir o teu amor. Está em você. É, Benjamin. Veja, já está em nós. Alguns devem estar perguntando, aonde? Que quando eu olho para o fulano, eu quero arrancar o pescoço dele. Pastor Tiago, ele fala algo que eu confesso que eu sou meio burrinho assim, eu demorei a processar, fiquei umas 3 semanas para conseguir repetir o que ele falou, e eu não vou repetir errado. Aí ele vai me ajudar aqui. Que o diabo, ele sempre distorce o que é bom e isso torna o que é bom. O diabo, ele tem por exemplo, ele pega o amor, ele vai distorcer aquilo, ele dá uma deturbada naquilo, porque o diabo não pode criar nada, ele sempre vai pegar carona, ele não cria nada, ele não tem criatividade. Criatividade é nosso Deus, é atributo de Deus a criatividade. Só que o diabo, ele pega tudo que é bom e distorce. Nós estávamos falando sobre devocional, né, pastor? Devocional é algo bom? É bom. Aí você fica 2 dias sem fazer, você fala assim, meu Deus, eu estou caindo no inferno. Calma. O diabo pega o que é bom e distorce. Entendeu? Orar em línguas. É bom, Deus falou, ora em línguas. Aí o diabo vem e distorce. Você está orando muito em línguas, cuidado, o diabo também ora em línguas, hein? Cuidado, hein? Será que é Deus mesmo? Veja, o diabo distorce aquilo que é bom.
E o diabo tem distorcido na história os atributos de Deus, porque ele queria ser Deus. Por isso que nós temos visto uma igreja que não ama. Eu não estou falando de uma placa. Não é placa. Porque também o ser humano, se eu te perguntasse assim, o que é amor? Vamos definir amor? Essa é aquela tela azul que dá no videogame assim, que dava no PS1 assim, pum. Ficava travada assim a tela, tinha que colocar ela em pé para destravar. Porque, não diferente de outras palavras na Bíblia, nós adotamos um significado para ela e não é o significado dela. Se nós perguntarmos assim, defina graça. Ah, é graça, é graça. O que é graça, hein? Defina alegria. Ah, é alegria, ué, é alegria. Não é assim? Tem palavra que a gente faz aqui. Esse dia eu falei para mim, o que é saudade, Mi? Ela, saudade. Saudade, é saudade. O que é saudade? Aí eu falei para ela a definição de saudade, ela falou assim, não, isso não é saudade não. A psicóloga está aqui, ela me ajuda. A definição que eu ouvi de saudade é coisa boa, saudade é coisa boa. Se é ruim, não é saudade. Se dói, não é saudade. Sentir saudade é coisa boa. E ela falou assim, não, eu sinto saudade, dói, e não quero lembrar. Eu falei, então é coisa ruim, não é coisa boa. Mas nós não temos esse hábito. E o que é amor? O que é amor para Deus? É isso, irmãos, que nós temos que olhar aqui, voltar um pouquinho e falar assim, o que é amor para Deus? Se Deus é amor, e Deus colocou esse atributo em nós, por que nós queremos saber do amor de Sócrates? O que Sócrates definiu para o amor? O que filosofia definiu para o amor? O que é amor para Deus? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para morrer por mim. Isto é amor. A palavra do Senhor nos diz que ninguém amou tanto quanto Jesus, que deu a vida pelo outro. Isto é amor. Qual é a sua definição de amor? Esse dia eu falei sobre paz. Talvez a definição de paz que nós tínhamos não era a definição da Bíblia, de Deus, a paz de Deus. Nós tínhamos a definição da paz do mundo. E eu estou falando isso, irmãos, porque a missão é João 15, 12. O meu mandamento é este: ame-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Romanos capítulo 12, 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Romanos 13, 8. Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. 1 Pedro 4, 8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitos pecados. E alguns têm olhado isso e falado assim, mas agora está na moda falar sobre amor. Não está na moda. Sempre foi a moda. Porque desde o princípio, desde a eternidade, Deus é amor. E isso está em nós. De uma vez por todas, eu e você precisamos entender que Deus colocou em nós e agora nós temos uma decisão. A decisão é minha e sua. Os atributos estão em nós. Como nós vamos amar? Como eu e você iremos nos portar com o amor de Deus? Irmãos, não dá mais tempo para nós fingirmos de amor. Se eu não estou enganado, em 1 João vai falar assim, me ajuda aí, me fugiu agora, 1 João 3, alguma coisa assim, que falou assim, não ame de palavras, apenas de palavras, mas sim de ações, de atitudes. Veja, o que será
É a pergunta que eu te faço para nós partirmos para o final aqui. O que será que Deus, o papai, Abba Pai, idealizou para mim e para você, quando Ele decidiu dar o atributo amor para mim e para você? O que será? Será que hoje eu e você amamos o próximo como Ele nos amou? Será que eu, Felipe, te amo como Jesus nos amou? Como Ele me amou? Ou será que o padrão de amor do Felipe é um padrão diferente daquilo que o papai desenhou para nós? Quando nós olhamos em Coríntios, né, que vai falar a respeito do amor, irmão, é tão profundo. O amor tudo sofre, não cobiça, não tem interesses. Deixa eu fazer uma pergunta. Você dá carona? Você dá de comer? Porque isso manifesta o amor de Deus. Jesus disse isso. Ele falou assim: quando eu tive fome, me deste de comer. Quando eu tive frio, me deste de vestir. Quando eu estava preso, você me visitou. Aí perguntaram: mas quando o senhor esteve preso? Ele falou assim: quando vocês fizeram para cada um deles, vocês fizeram para mim. É para eu e você refletirmos, irmãos. Quando eu falo que a conversão em processo é isso. Pastor Felipe, então me diga, qual que é a sua resposta para as suas perguntas? Nós estamos caminhando, irmãos. Eu não me julgo, como Paulo fala a respeito, eu não me julgo melhor, pelo contrário, eu me julgo pior de vocês. Mas a compreensão que nós temos que continuar caminhando, olhando para a cruz de uma verdade verdadeira. Verdade porque agora tem um monte de verdade, mas a verdade verdadeira. Não, só tem uma verdade, que é Jesus. Mas a verdade verdadeira, como eles estão falando aí, tem um monte de verdade A, B, não, a verdade verdadeira. É nós amarmos, mas não no nosso amor, no nosso intelecto, nas nossas emoções. É amar como Deus nos amou, mas puxa vida, eu tenho que amar igual Deus amou. Eu tenho que me esforçar para isso, eu tenho que sentir isso. Não, você não tem que sentir, já está em você. É uma decisão de simplesmente permitir que o amor de Deus se manifeste. Metamorfose, de dentro para fora. Não é um amor novo que vem e entra em mim. Não, já está em nós. Mas pastor, por que eu não consigo amar? O que você está vendo? O que você está assistindo? O que você está ouvindo? O que você está lendo? O que está entrando? A Bíblia fala que os olhos, né, é a vitrine. Será que o nosso coração não está perturbado, angustiado demais? Será que nós não estamos recebendo informações demais externas que têm deturbado o propósito original que está dentro? Será que nós não estamos recebendo informações externas demais que está distorcendo a verdade? Sabe quando alguém vem com fofoca para você e você fala assim: por que está me contando isso a respeito do Pedro? Por que está fermentando? A opção de amar o Pedro, independente se ele fez o A, o B ou o C, é de dentro para fora e não é dependente das informações que eu estou recebendo do Pedro. Entende? Mas irmãos, parece tão óbvio o que eu estou falando. Parece um negócio assim, anos após anos, que a igreja está tão longe disso. E que Deus tenha misericórdia de nós, como igreja. Essa tem sido a minha oração. Porque assim, o mundo, ele está tão
tão contaminado, que ele tem contaminado o nosso julgamento do que é certo e o que é errado. No ato de nós darmos algo de comer para alguém, nós pensamos assim, será que ele vai vender? Não é assim? Esse dia eu fui dar carona e dei carona, depois eu falei assim, meu Deus, se me roubar. Nem pensei na hora, pensei só depois. Eu não estou falando para você ser imprudente. Eu estou querendo dizer que as circunstâncias externas estão alterando em nós o que é de bom. É isso que eu estou querendo chamar a atenção aqui. Toma cuidado. Retém o que é bom. Retém aquilo que é importante para a sua vida. E que o amor de Deus se manifeste através de nós. O amor palpável de Deus se manifeste através de nós. E não é com palavras, não é com não é com isso. São com atitudes simples. Porque Deus, Ele é amor. Quando eu estou corrigindo, é por amor. Quando eu estou falando, é por amor. Esse dia eu falava para os pastores, esse dia eu falei assim, Deus, obrigado pela nossa igreja. E Deus falou assim, nossa não, minha igreja. Nunca foi de vocês. Eu falei, nossa Deus, puxa, desculpa aí. Até quando a gente tenta acertar, a gente erra. Mas o Pai ama. Isso não altera o amor de Deus. Esse é apenas um atributo, irmão. E eu quero que você saia daqui refletindo a respeito disso. O quanto do amor que você sente hoje, põe entre aspas o amor que você sente hoje, quanto desse amor é o amor de Deus mesmo. Porque nós colocamos amor de cachorro, amor de gato, amor de carro, amor de trabalho, amor de tudo. Quanto desse amor, avalie. Eu não posso fazer isso por você. Mas quanto disso nós adquirimos por cultura terrestre? E quantos desse amor é o amor de Deus? Mas pastor, eu preciso dos outros amor. Irmãos, se eu falar que isso, eu estou falando que o amor de Deus não é suficiente. Olha o quão sério é isso. É que nós na nossa mente, eu imagino que alguns devem estar pensando, mas não, mas calma aí, não é assim também. Eu não posso anular os outros amor. E o amor assim, amor. Né? Mas se eu falar isso, eu estou falando que o amor de Deus não é suficiente. Ele é suficiente. É que nós não queremos amar como Deus falou para amar. Nós queremos dar um jeitinho de amar como nós queremos amar. Mas o atributo de Deus é esse, que Deus é amor. E isso já está em nós. Olha que notícia boa. Você pode sair daqui amando tudo e todos. Desde o mais alto ao mais baixo. Do magrinho ao gordinho. Do parceiro ao inimigo. Agora que pega. Porque isso é o amor de Deus. Se coloque em pé no teu lugar. Se vocês observarem, irmãos, eu tenho repetido muito uma frase nas minhas orações. Deus, me ajude a melhorar. Porque quanto mais eu tenho estudado a palavra de Deus, buscando uma mudança individual, eu tenho descoberto que nós estamos muito longe. E quando nós começamos a caminhar para a cruz, mas pastor, isso é ruim? Não, isso é bom. Porque a cruz faz isso com a gente. Quanto mais a gente caminha para ela, sabe aquelas explosões assim, você vai andando na explosão, a armadura vai caindo assim, e você chega lá tudo sem armadura, caiu tudo, é mais ou menos assim. Aquele homem zarrão, que você achava que você era, aquele homem de Deus, ungido do Senhor, quando você vai se aproximando da cruz, você fala assim, meu Deus, não é nada disso, rapaz. Mas se alegre por caminhar em direção à cruz. Porque toda a honra e toda a glória é para Ele. É essa a sensação que eu tenho. Quando alguns vêm conversar comigo, eu começo a falar essa forma de pensar. Alguns ficam até meio assim. Mas essa tem sido a minha oração. Pai, me ajuda a melhorar. Porque sozinho eu não consigo. Sozinho
a nossa mente está tão contaminada com este mundo. Fala assim, mas pastor, você não acabou de falar que o Espírito Santo revela, já está dentro de mim, como sozinho eu não vou conseguir? Porque nós estamos tão contaminados com este mundo. Nós precisamos se desintoxicar disso. Reflita sobre o que você está vendo, o que você está olhando. Muda os hábitos. O que você está lendo? Tititi ou a Bíblia? Existe tititi ainda? Horóscopo. Como é aquele lá? Tem outro, né, do João Bidu. Santo Deus. Tem aplicativo do João Bidu para ver como que vai ser o dia. Irmão dos céus. Ora junto comigo, fala, Senhor, me ajuda a melhorar. Me ajuda. Quando esse amor nos invadir, irmãos, John Wesley diz, me dê 100 homens que odeiem o pecado e temam a Deus. É invertido, né? Que temam a Deus e odeiam o pecado. E eu mudarei o mundo. Nós estamos aqui em uns 20, nós estamos aqui. Acho que nós podemos mudar a nossa casa. Se ele precisava de 100 para mudar o mundo, em proporção nós estamos ganhando aqui. A pergunta é, quão temer a Deus nós estamos e quão odiar o pecado nós estamos. Pai, me ajuda. Me ajuda, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por revelar isto a mim. Que o Teu amor está em mim. O Senhor me fez assim, o Senhor me fez para amar. O Senhor não me fez para odiar. O Senhor me fez para amar. Oh, aleluia. O Senhor me gerou no amor. O Senhor gerou para que eu sinta compaixão, para que eu sinta empatia, para que eu sinta compaixão. O Senhor me criou desta forma. Senhor, o que deu errado, o que aconteceu no meio do caminho, para que o meu coração endurecesse, o que aconteceu no meio do caminho, para que eu sentisse tanto ódio, tanta raiva, tanta angústia. O que tem acontecido com a tua igreja? Nos torne alguém melhor. Espírito Santo, quebre as barreiras nessa noite. Não queremos ser a mesma igreja que nós temos sido há 20 anos. Culto após cultos, momentos após momentos, orações após orações, mas nós não temos compaixão pelo próximo. Nós não conseguimos estender a mão. Nós não conseguimos chorar com aqueles que choram e se alegrar com aqueles que se alegram, pois o coração está cheio de veneno, cheio de inveja, cheio de raiva, cheio de ódio. Pai, nos ajude a ser melhor, Pai. Porque se não for assim, não faz sentido. Se não for para nós vivermos, ó Pai, a vida abundante que o reino manifesta em nós, eu não quero. Se não for para viver no Teu amor, eu não quero. Se não for para me relacionar verdadeiramente contigo, eu não quero mais. Não faz sentido. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajude.